Amados, vamos à palavra do Senhor neste momento. Você está preparado para ser melhorado pelo Espírito Santo? Eu também estou. A gente normalmente fica pensando muito como mudar o mundo, como transformar as pessoas. Se as pessoas fossem melhores. Mas num momento como esse, o Espírito Santo quer transformar nós mesmos. Esse é o momento de nós pensarmos o que é que o Espírito Santo quer falar comigo, o que Ele quer transformar na minha vida, no meu interior. E esta mensagem, ela dá sequência à nossa série Melhor, onde nós já falamos sobre propósito de vida, resolução de conflitos, vida interior, comunicação dos filhos de Deus, a compreensão das Escrituras, a vida no dia a dia, o cotidiano dos filhos de Deus, vida diária. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é discipulado. Que não é descer pulado e nem descer paulada, mas é uma disciplina espiritual, uma ordenança de Jesus, em que nós estamos dos dois lados. Somos discípulos, portanto devemos receber discipulado e ao mesmo tempo precisamos também obedecer a Cristo, fazendo discípulos para o Senhor, não para nós mesmos. Não estamos buscando seguidores para nós. Nós estamos fazendo discípulos para Jesus. Afinal, foi Ele que morreu pelas pessoas e também ressuscitou. Feche um pouquinho os teus olhos. Senhor, fala conosco. Continue falando conosco. Por meio da palavra agora. Por meio da mensagem que venha nos transformar. Nós admiramos, reverenciamos e amamos Tua presença entre nós. Tua presença que quebranta o nosso coração. Tua presença que traz luz, que traz vida, que traz ânimo, força, que traz direção, clareza. Nós recebemos a Tua palavra com muito carinho, com muita gratidão, em nome de Jesus. Se você está em concordância, diga amém. Bom, meus amados, então, eu quero começar mostrando as 3 perguntas que eu vou fazer ao final da mensagem, daqui a alguns minutos. O que a palavra de Deus te levou a entender melhor sobre o discipulado? Nesse domingo, hoje. Qual área aparenta ser a mais desafiadora nessa questão do discipulado? Qual ação prática pode ajudar nisso? E qual será a sua prática a partir de hoje? Então, ao ouvir a mensagem, tenta pensar com essas lentes o que Deus me levou a entender melhor. Porque eu acredito que todos nós devemos ter algum nível, ainda que raso, ainda que mínimo, sobre discipulado. Não é uma palavra nova, você não está ouvindo isso provavelmente pela primeira vez. Mas alguma imagem, alguma percepção sobre discipulado você deve ter. Talvez uma parte disso esteja equivocada, uma parte certa, mas a gente tem. Então, mas o que é que o Senhor nos levou a entender melhor? E dentro disso, o que é que nos desafia a respeito do discipulado? Primeira coisa que o próprio Senhor, Ele nos revela, e o evangelista Mateus, ele nos traz isso através do seu texto sagrado. No capítulo 28, ele mostra ali as palavras de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, estamos vendo que é uma ordenança, por inúmeros fatores que não vem agora, não tem a necessidade da gente entender o porquê, mas eu acredito que essa ordenação de Jesus, ela ficou em segundo plano para muita gente, como se fosse uma subordenação, uma ordenação opcional, um mandamento que, se não for cumprido, também não vai ser assim tão problemático. Mas na verdade, essas palavras são as últimas de Jesus, praticamente antes de ascender aos céus. Ele dá um comissionamento. É chamado também a grande comissão dada para a igreja. E que é muito claro. Jesus é muito claro. O que ele está dizendo? Vocês façam discípulos. Mas será que esta ordenança não foi só para aqueles 500 irmãos que ouviram Jesus dizendo isso? Não. A ordenação é muito clara. O que deveria ser feito é muito claro também.
A localidade disso, todas as nações. O que fazer? Faça discípulos. Batize as pessoas, ensine-as a obedecer o que eu lhes ordenei. Qual que é o prazo de validade? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o fim dos tempos ainda não aconteceu. Então está dentro da validação, está dentro do prazo. Essa é uma ordenança para toda a igreja, para todos aqueles que creem em Jesus. E olha como foi tão poderoso. Eu fico muito grato ao Senhor. Eu não conheci, naturalmente, ninguém conheceu aqueles irmãos nossos da igreja primitiva, mas nós devemos ser gratos a eles por causa da obediência. Eu não sei se todos obedeceram, mas certamente uma parte deles obedeceu. Porque nós estamos falando de algo que aconteceu aqui nos primeiros anos do século I da nossa era chamada cristã. E ali o Império Romano, por exemplo, ele tinha ascendido, né, ao governo do mundo depois do Império Grego. E ele durou ali até o século V. O Império Romano, que conquistou grande parte do mundo conhecido, que tinha o seu exército poderoso, sua metodologia fantástica, maravilhosa. O Império Romano já ruiu, virou pó, mas o Evangelho permaneceu até hoje. Por causa da obediência daqueles irmãos. Eles levaram isso a sério. Eu fico pensando se essa fosse a ordenança dada a mim. Se eu estivesse naquele dia, será que se dependesse de mim, o Evangelho teria chegado a todas as nações? Eu teria levado a sério este comissionamento dado por Jesus, desta ordenança dada por Jesus? E o próprio apóstolo Paulo também entendeu isso, quando ele escreve sua segunda carta a Timóteo, o seu filho na fé, o seu discípulo. Ele diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Ou seja, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Então Jesus, Paulo, a segunda geração, se eu posso assim dizer, Timóteo, a terceira geração, a quem ele está dirigindo a sua carta, ele está dizendo: Timóteo, você precisa ensinar as pessoas de confiança, quarta geração, que também fará isso com outras pessoas, quinta geração. Paulo entendeu a importância da transmissão, do discipulado, de fazer discípulos, de não deixar a mensagem morrer com a gente. Portanto, é isso que o Espírito Santo quer resgatar no coração da igreja. A importância de fazer discípulos para o Senhor. E qual é o propósito do discipulado? Para que ser discipulado? Eu vou ler aqui a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, do 10 ao 17, mas eu quero começar com o versículo 17, porque nesse trecho da sua escritura, ele está mostrando qual é o objetivo final do discipulado. Para que o homem de Deus, aqui o homem, né, no sentido genérico da raça humana, o homem como espécie, né? Então, homem e mulher, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu queria que você pudesse mencionar duas palavras importantes aqui: apto e preparado. 1, 2, 3, já? Este é o propósito do discipulado. Há muitas pessoas que depois de muitos anos conhecendo a mensagem do Evangelho, estando na igreja, elas olham para si e elas não se sentem aptas, nem preparadas. Algumas pensam que a tarefa de evangelizar ou de formar discípulos é para um grupo específico. Deve ser para o pastor, para alguns líderes com alto potencial, mas não para mim. Mas esta é uma forma muito equivocada de interpretar as Escrituras. Esta é uma tarefa dada por Jesus para todos os que creem. Ah, mas foi para aquela época. Jesus não imaginou que nós viveríamos na sociedade pós-industrial, tecnológico, o tempo seria escasso. Ah, você acha que a nossa era pegou Jesus de surpresa? Ele ia pedir algo que não seria capaz, que não seria possível de se realizar de forma alguma. Então, o que é que o Senhor está quebrando agora? Neste exato momento, eu creio que o Espírito Santo está quebrando isso, essa forma de pensar no coração de alguns de nós aqui. Que a tarefa do discipulado é para algumas pessoas que têm um certo brilhantismo, um certo talento para liderar, para pastorear.
Não, não, não. Essa é uma missão dada para toda a igreja. Para todas as pessoas. Ah, mas eu não sei sobre isso. Que grande conclusão, é verdade. Você não nasceu sabendo nada, inclusive. Mas você não avançou em algumas áreas da sua vida? Você não sabia trabalhar com o que você sabe, mas você aprendeu? Você sequer sabia comer, pegar num garfo. Você aprendeu? A gente aprende. Essa é uma característica linda de todos nós. A gente aprende. Então, se você diz hoje, eu não sei como discipular, o que te impede de crer que o Espírito Santo de Deus vai te ensinar? É muito mais fácil crer no poder do Senhor, que vai nos ensinar, do que crer nas mentiras do diabo, que quer manter você estacionado. Então, este é o propósito do discipulado. Quando não há discipulado, os anos podem se passar e as pessoas nunca estão aptas. O que é aptidão? É uma capacitação natural ou adquirida. E preparado, o que é? Uma pessoa instruída. Então, conforme o discipulado foi acontecendo, ele pode acontecer de forma orgânica, natural, planejada, agendada, sistemática. Ele pode acontecer de várias formas. Contanto que você esteja perto, observando seu discipulador. Sazonalmente, constantemente, você vai adquirindo aqueles traços, você vai aprendendo a lidar com as tentações, você vai sendo lapidado, você vai se tornando uma pessoa apta, instruída. Isso parte também da gente. Há pessoas que dizem assim, mas ninguém quer me discipular. Ninguém quer me discipular. Só falta falar, todos me odeiam. Não sou amado. Mas isso parte de nós, do nosso interesse. Há pessoas que eu me senti sendo discipulado por elas, sem elas saberem. Porque eu fazia perguntas. Áreas que eu admiro em algumas pessoas, e em não saber eu vou lá e pergunto. Só que eu trato aquela resposta como ouro, como algo valioso demais. Eu faço o processamento daquela resposta. Como que eu vou aplicar? Porque talvez a pessoa dê uma resposta que se aplica muito para ela, mas eu tenho uma realidade um pouco diferente, uma dinâmica de dias diferentes. Então, eu vou fazer uma adaptação. Como é que eu ajusto? Qual que é a essência? Qual que é o princípio daquilo que a pessoa me respondeu? E eu vou fazer uma aplicação. Em algum nível, essa pessoa está me discipulando. O discipulado não é só se a pessoa tem exclusividade de agenda para você. Senão, você não pode ser discipulado por ninguém. Não, não é assim que funciona. É uma via de mão dupla. Jesus também dedicou parte do tempo dele para pessoas específicas. É assim, Paulo também, o próprio Timóteo, o casal Priscila e Áquila, e algumas outras pessoas que ele discipulou mais de perto. Mas não significa que a gente também não possa, em algum nível, ser discipulado. É uma coisa muito dinâmica. Mas existe uma essência que demonstra o discipulado, e é nela que eu quero me deter hoje. Mas o primeiro ponto, a necessidade, se a pessoa não for discipulada, é capaz de passarem-se os anos e ela permanecer como bebê espiritual. Não é apta para nada, não está instruída para nada. Ela fica sempre como alguém muito dependente de muito estímulo para caminhar na vida cristã. É inadequado que seja assim. O discipulado é muito essencial. Amém? Você concorda com a palavra do Senhor? Então é deste ponto. Eu sei que eu estou falando de um tema que desafia a cultura da igreja ao redor do mundo. Que desafia, talvez, muito daquilo que a gente acredita. Eu quero ver quem que vai me discipular. Eu sei que a natureza humana é assim. Ela olha para si, ela olha para suas necessidades. Ela tem uma visão, uma postura muito crítica, mas nós precisamos entender, Senhor, eu ainda não sei muito sobre isso, mas a gente quer avançar. E, aliás, é uma prática nossa. Mas que cada vez mais tem que ser uma cultura mais forte entre nós. E assim sendo, o discipulado vai mostrar essencialmente que não é a pessoa adaptar as palavras de Jesus para a sua vida, mas adaptar a sua vida às palavras e ensinos de Jesus. Basicamente é isso. Porque há um evangelho que está sendo pregado onde Jesus tem que adaptar aquilo que ele disse para mim, tem que se encaixar para mim.
A minha vida em primeiro lugar, e aí eu vou encaixando os ensinos de Jesus para a minha vida. Então, eu ajusto o que Jesus disse para a minha realidade. Mas, na verdade, a gente faz o ajuste da nossa vida em relação ao que Jesus disse. Este processo de adaptar aquilo que o Senhor ensinou aos encantos e caprichos da nossa vida é o que muitas vezes a pregação do Evangelho de maneira generalizada faz. O que torna uma igreja doente, enferma e infantil. Mas o discipulado, ele faz exatamente o contrário. Ele faz a adaptação da nossa vida através do arrependimento, através da mudança de postura, através da reverência à palavra do Senhor. Ele faz o ajuste da nossa vida a tudo que o Senhor disse. Não é assim, Jesus falou isso, mas eu não tenho tempo. Jesus falou isso, mas ele não sabe a mulher que eu sou casado. Jesus falou isso, mas ele não sabe se eu tenho dinheiro ou não para fazer isso. Jesus falou essas coisas, mas ele não sabe como é a minha vida, os traumas que eu tive. Então eu vou adaptar o que ele disse de acordo com as questões da minha vida. Não, o discipulado vai dizer, as palavras de Jesus são eternas, elas são caminho, elas são a verdade. As palavras de Jesus permanecem. E nós vamos adaptar a nossa vida àquilo que ele ensinou. Amém, amados? O discipulado faz isso. Essencialmente é isso que ele faz. Então ele é mais trabalhoso. Ele confronta mais a gente. A primeira opção, adapta o que Deus falou para a sua vida, ela é mais palpável para a natureza humana. Ela é carnal. Ela é mais atrativa. Ela faz muitas vezes as pessoas permanecerem no ambiente da igreja, mas vivendo suas próprias vidas, adaptando as coisas que Deus disse para a sua realidade. E o discipulado, ele é mais trabalhoso, só que ele é mais profundo. O discipulado forma discípulos e não só frequentadores. Jesus não precisa de apenas seguidores e frequentadores. Ele quer contar com discípulos verdadeiros e reais, que têm raízes profundas. E assim sendo, olha como que acontece, versículo 10. Você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então essa palavra aqui, de perto, é muito chave. É impossível a gente ser discipulado à distância, sem conhecer o coração. Há pessoas que preferem manter a distância porque assim elas mantêm áreas sombrias das suas vidas em oculto. Não quero falar disso, não quero tratar disso. Só que ela não pensa que em algum momento a Bíblia diz que tudo virá à luz. Tudo será trazido à luz. Talvez você tenha observado histórias de pessoas que planejaram, parece que tinham um futuro tão maravilhoso, mas de um dia para o outro deixam de existir. E depois começa a se descobrir tanta coisa horrorosa sobre a vida da pessoa. Porque nós vivemos na sociedade da informação. Cada vez mais tudo vem à luz. Então a pessoa prefere ocultar, ela prefere não tratar, como se isso resolvesse. E o discipulado é a medicina de Deus para nos curar. O discipulado, ele vai nos aproximar uns dos outros. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que sair falando, contando toda a história da vida dela e dizer, não é sobre isso, porque isso é imaturidade também, isso é um exagero. Aliás, o discipulado nos livra dos exageros. Na caminhada cristã, quais são os exageros? De um lado está o moralismo, está a religiosidade, está aquela coisa da pessoa se sentir tão santa e dela ser dura com outros. É o moralismo, é o alto nível da religiosidade, é aquela coisa, não, tem que ser assim. Ela é tão severa, mas é incapaz de amar, ela não sente compaixão. Esse é um exagero. O discipulado vai dizer menos, calma aí. Calma que você está colocando tinta demais na sua exigência e não está tirando a trave do seu olho. Calma aí. Qual é o outro lado, exagero? Na jornada cristã, a pessoa que cai por um caminho de qualquer jeito. Não tem regra. Está tudo liberado.
é o caos. O discipulado vai dizer, calma, não é por aí, está errado. As coisas de Deus têm que ter ordem e decência. Mas a ordem e a decência não cai para o lado do legalismo. Da pessoa valorizar tanto uma série de ordens a ponto de perder a compaixão com outros. Exigir muito do outro aquilo que nem ela faz. E nessa jornada o discipulado vai nos livrando desses exageros e nos fazendo olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o discipulado ele não é uma espécie de paternalização, dá a mãozinha aqui, vamos caminhar. Mas é uma paternidade. É uma condição espiritual favorável, que te livra dos exageros. Mas ele mostra para você que o que te faz andar não é nem o teu esforço, mas é a graça divina que te alcançou. Ele te amou primeiro. Nós não somos salvos porque fizemos algo maravilhoso para Deus, mas porque nós confiamos que em Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. E isso nos traz tanta gratidão que nós queremos viver para Deus. Nós sabemos a lama e o lodo da onde Ele nos tirou. Sabemos que a nossa espécie foi condenada por abandonar o Senhor. Sabemos que vivemos em pecados e delitos. E isso simplesmente nos reservava a maldição, a condenação, a distância de Deus para toda a eternidade. Mas em Cristo Jesus, o véu se rasgou. Ele nos perdoou, nos justificou, fomos declarados justos e também declarados filhos de Deus. E isso nos faz andar. O discipulado ajuda a gente a olhar para tudo isso com equilíbrio. Que existe também um exagero. O seu passado, pode esquecer seu passado. Não, o passado ele também reflete coisas no futuro. Você não consegue editar a sua história, passar uma borracha lá. Eu quando vou discipular pessoas, em alguns momentos eu observo que características que elas tiveram no passado, se não for discipulado e o arrependimento, tende a se repetir no futuro. Eu não vou cair nessa... esquece o seu passado. Seu passado, se não for tratado, não é assim, esquecer meu passado. Não é assim não. O seu passado é assim, se ele não for crucificado todos os dias, se você não entregar sua vida verdadeiramente a Cristo, o seu passado volta. Para te dizer, ei, você esqueceu, mas eu não esqueci não, estou aqui. Se não for o sangue do Cordeiro, se não for a gente, está caminhando. Quando a minha filha for namorar, você acha que eu não vou querer conhecer a história do namorado dela? Não importa o passado. Não importa. Não importa para você que não é o pai. Eu quero saber sim a história do cidadão. Quero conhecer. Se foi um catador de menina, aqui não, meu chapa, aqui não. Você se arrependeu? Você entregou sua vida a Jesus? Você entende que essa sua atitude definhou muitas áreas da sua vida? Você está disposto a carregar sua cruz e negar você mesmo todos os dias? Então vou pensar. Porque se essas coisas não são tratadas, se repetem. E sabe qual é a medicina do Senhor para isso? Discipulado. Porque o discipulado põe perto. O discipulado põe perto. Se a pessoa está andando distante, não quero que fala, não quero que trate, não quero sei o que, ela fica vivendo na área sombria. Ela administra o pecado. Ela abre a gavetinha, pecados administrados. Ninguém está sabendo ainda, quase que eu avancei agora, mas tá aqui administrado. Como se Deus não soubesse disso. Mas o discipulado, ele põe perto. A pessoa conhece a sua conduta e você também pode conhecer a conduta dela. O propósito, a fé. Como é bom, amados, como é bom o discipulado, irmãos. Repito para você, como igreja do Senhor, nós somos uma igreja em aperfeiçoamento. Talvez você possa olhar e falar, mas cadê a sistemática do discipulado? Quem vai me discipular? Cadê o nome da pessoa? Calma. Nós temos uma cultura muito conteudista.
Nós temos uma cultura programática. A gente acha que a pessoa lê um livro, ela está... Olha, leu o capítulo 1, maravilha, parabéns, certificado, discípulo do Senhor. Não é assim. Com isso eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante, tá claro isso? Sim ou não? E eu não confiaria num piloto que dissesse para mim, pode subir, eu não tenho conteúdo nenhum. Nunca estudei nada, vou ligar hoje pela primeira vez no avião. Você vai voar sozinho, eu não vou. É lógico que é necessário conteúdo, é lógico que é necessário o estudo, mas o que eu quero dizer é que a disciplina cristã do discipulado, ela diferencia-se um pouco dessa questão. Ela não tem a ver com regras, mas ela tem a ver com o coração. Ela não tem a ver com essa sistemática, mas ela tem a ver com conexão. Talvez você já tenha conhecido, até vivido a história de pais que são muito exigentes e legalistas. Meu filho é correto, pá, pá. E de fato forma filhos muito disciplinados, mas não tem conexão com o coração deles. O filho não consegue chegar, deitar no pai. Paizão, tá. Não tem liberdade com o pai, não tem liberdade com a mãe. Embora os pais sejam muito exigentes e até virtuosos, até exigem atitudes corretas dos seus filhos. Então tem muita instrução positiva, mas pouca conexão. Não tem proximidade, não tem essa liberdade. E o ideal é que tenha os dois. É sobre coração, é sobre conexão. É disso que nós estamos falando. Então pode até nos faltar sim um sistema, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que nos dê a cultura. O Senhor vai mostrando para você, Ele vai te aproximar. Um dos mecanismos que a igreja deu, e é um mecanismo espiritual importante, é a proximidade por meio das células. Mas eu não vejo ninguém lá que pode me discipular. Então, mas você também está com a régua alta nisso aí também. Você quer que Quero que o Russell Shedd... ele nem dá mais, ele já faleceu. Você quer o mestre doutor em divindade, a quarta pessoa da Trindade. Calma, há pessoas que talvez você tenha mais conhecimentos estudos do que ela, mas ela tem mais fruto que você. Calma que tem área que ela está indo bem, hein? Que dá para aprender com ela, hein? Para ser discipulado a gente tem que ter humildade. Para ser discipulado a gente tem que encontrar virtude na vida do irmão. E outra coisa, Paulo está dizendo assim, vocês têm muitos mestres, mas pais vocês têm poucos. É verdade. Nós não vamos ter muitos pais. Tem gente que eu me relaciono que é uma relação mesmo de paternidade mesmo. É gente que a gente gerou mesmo ali, ó. Fomos nós. Agora, no culto anterior, aqui tinha um grupo de pessoas. Foram ganhas através de um trabalho que eu fazia lá atrás, de palestrar em algumas organizações. Então, todos aqui, eu tenho uma relação de paternidade, são filhos espirituais. Trouxe, convidei, fomos lá, discipulamos, foram batizados. Então, assim, isso existe. Agora, discipuladores, em algum nível a gente pode ter alguns. A gente pode ter alguns. Eu nunca esqueço do meu líder de adolescentes. Ele não é mais o meu discipulador hoje, mas ele foi muito importante na minha vida, numa fase da minha vida. Quando eu, por exemplo, tinha 13, 14 anos, e as reuniões de adolescentes eram de sábado à tarde, e eu ficava lá jogando futebol na rua, que eu gostava muito de jogar futebol na rua, e lá na rua de cima e tal, e dava o horário lá. Às vezes eu até esquecia, confesso que teve ocasião que eu esquecia. Estava ali muito encantado pelo jogo, mas se eu esquecesse, ou meu pai e minha mãe ia lá atrás de mim. Filho, horário, reunião de adolescentes. Eu queria só fazer mais um gol. Mas eles insistiam, eles colocavam aquilo com rigor. Então, eu ia. E como foi bom eles me colocarem perto do Newton. Porque através dele, ele conheceu meu coração. Ele me ajustou em muitas áreas. Ele me permitiu participar de certas situações que, na verdade, ao ter participado e ao ter sido testado, eu conheci coisas em mim que nem eu sabia que eu tinha. Foi uma fase importante, eu me senti discipulado por ele, sou muito grato a ele. Mas por quê? Porque eu estava perto. Então,
de longe a gente não consegue. Um encontro de uma vez por ano. Não dá. É legal, vamos ter, mas é importante estar mais próximo. Por isso que eu disse que o desafio do discipulado hoje é a gente colocar isso na escala de prioridades da nossa vida, porque o nosso tempo é concorrido. Então você e eu temos que refazer a nossa vida e dizer o que é importante do ponto de vista da eternidade. Fazer discípulos para Jesus é muito valioso. Então eu vou me dedicar a isso, mas eu também vou dedicar a ser discipulado. Eu vou me apresentar. Que tem gente que não é discipulada porque ela é muito fechada. Ela não dá espaço para ninguém. Tem uma frase, eu lembro que quando eu comecei a liderar, eu tinha aí meus 19 anos, e eu recebi esse desafio para liderar. Eu nem sabia. Falar de liderança para mim era tudo que não tinha nada a ver comigo. Mas eu recebi aquele desafio assim, sabe? Vai liderar. Tipo a águia, assim. Jogou da árvore. Vai lá. Obrigado, viu, pai? Pela aquele empurrãozinho. E o que acontece? Eu fui correr atrás. Então comecei a ver o que quero aprender sobre liderança. E eu lembro que nesses primeiros anos teve um escritor chamado John Maxwell. Ele me marcou bastante. E tem uma frase que ele diz que para mim me marca bastante. Que diz o seguinte: é mais fácil passar do fracasso para o sucesso do que das desculpas para o sucesso. Por que tem gente que não avança? Porque ela sempre tem desculpas. É mais fácil reconhecer o fracasso. Quem reconhece que errou, que não está bem, que precisa de ajustes, que precisa corrigir a rota, que precisa do agir de Deus, essa pessoa está mais perto, ela está um capítulo antes de uma vida frutífera. Mas quem nunca reconhece, sempre tem um outro que é culpado. Ela sempre tem uma desculpa. Ela não errou nunca. E se errou, foi por causa de uma outra pessoa. Essa pessoa está muito longe de ter uma vida frutífera. E o discipulado, ele não está comprometido com as nossas desculpas. Ele está comprometido em corrigir os nossos erros reais. Amém, amados? Então, por isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, ele dê acesso. Aliás, ele constrange o nosso coração para que possamos dar acesso por meio de pessoas comuns. Gente madura, lógico, repito, não é sair, colocar um megafone e sair falando da sua vida para todo mundo. Mas pessoas com quem você tem tido proximidade. Para elas perceberem que você não é tão super-herói assim, não. Mas que você também não é tão estragado assim. Que também tem gente que se põe numa condição pior que o diabo. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que há uma declaração no mundo espiritual sobre você. Você foi declarado justo em Cristo Jesus. Você foi declarado filho de Deus. Você foi declarado herdeiro de tudo aquilo que Cristo tem. É para você também. Como que você ousa dizer que a sua vida não tem nada, que você não é nada, que você não pode servir em nada? O que está faltando é discipulado. Você não está se sentindo apto. Você não é uma pessoa preparada por causa da falta do discipulado. É só isso. Agora, o que custa? Da mesma forma como você aprendeu uma habilidade humana, da mesma forma como você aprendeu a fazer conta, da mesma forma como você aprendeu uma ciência, por que você não pode aprender uma disciplina espiritual que vai ser uma bênção na sua vida por toda a eternidade? É só ter disposição. É só dizer, eu vou aprender isso esse ano. E ele disse, você tem conhecido as perseguições e sofrimentos que enfrentei, o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Então, ou seja, Timóteo, ele sabe quem é Paulo. Timóteo sabe a grandiosidade deste homem, deste grande mestre e professor, mas ele sabe o que aconteceu com Paulo. Teve cidade aqui que Paulo saiu arrastado, dado como morto, por causa das perseguições. Paulo também permite, Timóteo, você sabe do meu sofrimento. Tem uma hora que ele escreve uma carta para Timóteo dizendo assim, traz minha capa, porque era inverno. Os discipuladores, eles não são super-heróis, mulheres maravilhas. São pessoas que sentem frio. São pessoas que sentem tristeza. Que muitas vezes podem até se abater, mas não são destruídos. E eles sabem também como se portar no meio das lutas. Então, se você acha que você não poderia discipular por causa das suas fraquezas, saiba
que na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E isso é um elemento poderoso para ensinar pessoas. A vida cristã não é sobre a história de pessoas que não têm problemas. Não, mas é a história de pessoas que confiam em Deus mesmo no meio dos seus problemas. E sabem usar isso a favor do reino. Sabe tirar força no meio da sua fraqueza. No versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E quando eu li esse versículo, eu estava pensando, puxa, qual que é o perigo disso tudo? O perigo disso é que esses impostores, na verdade, eles não são os líderes, os falsos mestres. O que é um impostor? É alguém que carrega uma mensagem falsa. Lembra aqueles filmes de detetives antigos da década de 80? Eu lembro até hoje daquele casal lá, esqueci o nome dele, Agente 87. Quem lembra do Agente 87? 86. O ano. Quem lembra? Rapaz do céu. Vocês não tinham TV, não? 6 pessoas aqui? Hã? A década de 70. Mas a gente é da década de 70, né? Quem aqui... pai? O título. Quem aqui é da década de 70 para baixo? Quem aqui é de 70 para depois? Quem nasceu de 80 para frente? Levanta bem alta a mão. Tá. Tá bom. Bom... Mas eu lembro que ele era um detetive, todo atrapalhadão, tal. Ele dizia, ele é um impostor. Essa palavra impostor era muito usada nesses filmes. O que é um impostor? É aquele que carrega uma identidade falsa. E eu fiquei pensando, Senhor, qual é o perigo disso? Que muitos cristãos estão achando que estão indo para o céu, mas estão carregando uma identidade falsa. Eu não quero compartilhar disso. Eu não quero ser um ensinador raso, que ensine algo que as pessoas vão adequar as coisas de Deus para a vida delas e não a vida delas àquilo que Deus está dizendo. Mas esse tipo de ensino, pastor, não é o que é mais popular. Nisso não dá seguidor. Isso não dá ibope. E desde quando o evangelho é para dar ibope? O evangelho é para ser pregado e anunciado, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não vamos baixar a régua do evangelho. Mas esta é a verdade. Não podemos carregar uma mensagem como impostores. Uma falsa identidade. E quem é de Cristo tem o discipulado como um valor verdadeiro. Discipulado, a palavra discipulado vem da palavra discere, que é a mesma raiz da palavra aprendiz, é aquele que está aprendendo. É aquele também que está ensinando. Na raiz hebraica é isso. E uma coisa que Paulo diz para Timóteo, ele fala assim, quanto a você... Porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Interessante que, para o aluno grego, a pergunta é, qual assunto você está estudando? Na visão hebraica, que é o berço da fé cristã, é com quem você está aprendendo. Existe a visão conteudista, programática, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, mas ela não é mais importante do que com quem você está aprendendo. Porque o discipulado é vida sobre vida, é relacional. O discipulado não é meia dúzia de capítulos que você leu e você se tornou discípulo de Jesus. O discipulado é sobre relacionamentos, é lidar com pessoas. Jesus não veio salvar coisas, Jesus não veio salvar veículos, instrumentos, não veio salvar prédios, ele veio salvar pessoas. Por isso o discipulado é sobre pessoas, é relacional. Com quem você aprende? Para quem que você está olhando? E quem é você? Eu gosto de olhar para esse versículo 14 e não pensar assim, com quem eu estou aprendendo apenas. Eu gosto de pensar, quem aprende comigo, aprende o quê? Quem anda comigo fica melhor. Quem anda comigo conhece mais a Deus. Quem anda comigo tem mais sede de conhecer a Deus. Quem está olhando para a minha postura, quem observa como eu vivo com a minha esposa,
quem tem alguma percepção disso, essa pessoa, ela fica, aquilo enche o coração dela de desejo de melhorar, de crescer, de avançar. Ou eu sou um distanciador da fé? Quem anda comigo fica mais longe de Deus? Quem anda comigo se torna mais materialista? Quem anda comigo se torna alguém longe do Evangelho? Nós temos que fazer essas perguntas. Do que eu falo bastante? O que sai da minha boca? Qual é a minha conversa? Qual é a minha postura? Qual é o meu comportamento? Como eu ajo? Amém? Então, o discipulado não é só sobre fazer encontros regulares. Eles são importantes. É verdade, eu já falei aqui. Pequenas reuniões curtas e objetivas e frutíferas. Eu acredito muito nisso. Sem pequenas reuniões que são realmente propositivas, as pessoas ficam desalinhadas, elas ficam em páginas diferentes. Eu acredito nisso, eu faço isso em casa, faço com as pessoas que eu trabalho, eu faço com as minhas equipes, eu faço isso com as pessoas que eu lidero ao redor do Brasil, eu provoco pequenas reuniões curtas, reuniões propositivas, eu marco o horário para começar, o horário para terminar, direto ao ponto, vamos lá, eu acredito nisso, isso tem que acontecer. Porém, o discipulado não é só sobre isso, o discipulado é sobre pessoas, como eu me relaciono. Não é só sobre o que eu te falei, das 7 às 8, mas é como que você me observa, como que você vê eu tratando a igreja do Senhor, como é que eu organizo a minha vida, como é que você vê a minha disciplina, como é que você me vê ao longo dos anos, eu melhorei ou eu piorei? Eu sou um líder melhor ou eu sou um líder pior do que 5 anos atrás? É sobre vida. E todos são chamados aqui para serem discípulos e discipuladores. Eu vou dizer uma frase que assusta o inferno. Eu vou dizer uma frase que não assusta o inferno. Vai dar tudo certo para você! Tem gente que vai dar tudo certo mesmo, ela vai para o inferno, dando certo, inclusive. Agora eu vou falar uma frase que assusta o inferno. Você recebeu autoridade. A autoridade de Cristo está dentro de você, você que crê, para pisar serpentes e escorpiões. Você recebeu uma grande comissão de pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar as pessoas e levá-las ao conhecimento de Cristo. Essa é a autoridade que Jesus te deu. Essa notícia abala o inferno. Essa notícia abala o inferno. Que há um poder disponível por meio do Espírito Santo para você ser essa pessoa anunciadora, pregar com a sua vida e pregar com as palavras também. Eu não gosto daquela frase que diz: pregue com sua vida, se necessário use as palavras. Não é bíblica ela. Quem usava isso de vez em quando, não está escrito na Bíblia isso. Pregue com a sua vida e use as palavras também, porque nem sempre as pessoas interpretam corretamente a nossa atitude. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser declarada. Amém, amados? O propósito de eu pregar sobre discipulado é levar você para um novo nível. Entender que amanhã, segunda-feira, já encaixamos um discipulador para você aqui, hein? Provavelmente isso não vai acontecer. Mas você vai nessa trajetória. Você vai entender que é sobre relacionamento. Você talvez não está sendo porque você discipular, porque você também está muito distante. Você está lá igual Elias, né? Ele foi lá, deitou debaixo de um zimbro, Deus falou com ele, falou, come isso aí, mandou o anjo, ele comeu, que alimentar. Agora você vai andar 40 dias, 40 noites. Foi lá até o monte de Deus, até Horebe, entrou, houve algumas manifestações geológicas naturais, até que uma brisa, ele entendeu que ali estava a voz de Deus. E ali Deus consolou ele e falou assim: aqui não é o seu lugar. Você precisa voltar, porque tem 7.000 pessoas que eu não deixei eles adorarem os ídolos. Eles não beijaram os ídolos também. Talvez alguns de nós tenham fugido para a caverna. Está lá, tocando sua vidinha cristã, não está discipulando ninguém e nem sendo discipulado. Mas o Senhor está dizendo assim: na caverna não é o seu lugar. Você até pode ter ido parar lá. Deus não ficou bravo com Elias porque ele foi parar lá.
Mas lá não é o lugar que ele deveria ficar estacionado. E nesta manhã o Senhor está dizendo, sai da caverna. Porque tem um povo precisando ser discipulado por você. Tem um povo que vai precisar de alguém que fique perto deles para eles verem como é que se vive para Jesus. Você é a Bíblia que eles precisam ler. Não vão ler a Bíblia. Você é a Bíblia que eles vão ler. Eles vão ver como é que se ama Jesus através da sua vida. Eles vão ver que casamento dá certo por causa da sua vida. Eles vão ver que Cristo está vivo por causa da sua vida. E Jesus vai ser glorificado. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Em nome de Jesus. Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. É o discipulado e a palavra. Sagradas letras, olha que expressão linda para as escrituras. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que a palavra de Deus te levou a entender melhor sobre discipulado? Eu sei que você ouviu, foi muita informação, depois você pode ver de novo o culto pelo YouTube. Ver a anotação que você teve. Talvez para alguns de nós foi... Eu entendi hoje que o discipulado não é só para 20% das pessoas, líderes chamados por Deus. Eu também sou chamado por Deus. Que o discipulado é sobre compartilhar minha vida. Tanto permitindo que as pessoas acessem e sejam canais de Deus para me abençoar e me instruir, quanto também eu ficar mais perto das pessoas para elas verem Cristo em mim. Ser mais intencional. Eu vou chegar de mão vazia diante do Senhor dizendo, não tenho ninguém, Senhor. Eu vivi o evangelho para mim só. Mas frequentei maravilhosamente a igreja. O discipulado. Qual área aparenta ser a mais desafiadora? Qual que é a área? Talvez a sua atenção é muito concorrida. Talvez você tenha a tendência de ser muito crítico. Qual que é a vacina para ser muito crítico? Humildade, gratidão. Senhor, às vezes a natureza humana já quer levar você de novo a criticar, ver problema, defeito em todo mundo. Quando na verdade, quando você nutrir seu coração com gratidão. E entender que tudo que a gente passa aqui é tão pequeno diante da eternidade. Você vai começar a ser mais grato a Deus. Você vai ser uma pessoa mais simples, com mais simplicidade. Com mais humildade e disposição para crescer, para aprender. Qual é a ação prática que você vai ter? A sua orou sobre isso hoje. Nutra a meditação no seu dia a dia. Se você não parar um pouco do seu dia para pensar sobre as coisas de Deus. O dia não pode ser, se levantou, termina o dia, foi aquela loucura, aquela correria. Em algum momento a gente precisa parar para meditar na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas estão sempre verdes e dá o fruto na estação própria. E tudo que fizer prosperará. Feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. É uma ação prática. Qual será a sua prática a partir de hoje? Que tipo de palavras você vai eliminar da sua vida? Porque tudo isso estava te atrapalhando. Talvez na sua boca está saindo muito eu. Tudo que acontece no mundo tem a ver com você. É eu, você é o centro do universo. Menos eu, mais Cristo. Menos eu, mais as pessoas. Muita palavra de ranço, muita crítica. Já tem a tendência. Quando dorme, quando tem sonhos, está criticando alguém. Que tipo de palavra o Senhor quer que seja eliminado da sua boca? Que tipo de atitude? Que tipo de dureza de coração? Deus está nos chamando para o discipulado. E eu pergunto para a igreja nesta manhã, vamos nessa jornada em nome de Jesus? Vamos reconhecer, amados. Vamos reconhecer. Nós temos muito o que aprender. Como igreja eu falo. Eu falo isso como pastor. Temos muito o que aprender sobre isso. Mas vocês concordam? Eu posso esperar isso de vocês como igreja? Vamos andar nisso, amém, amados? Quantas pessoas Deus vai acrescentar entre nós? Glória a Jesus por isso. A gente está tendo um passo de fé. Estamos ampliando as nossas estacas. Mas nós não estamos nesse negócio de ser a maior igreja, a melhor. Nós estamos assim, a gente quer ser verdadeiramente discípulo de Jesus. O restante deixa Deus fazer. Deus não falou que ia vir buscar a maior e melhor.
Ele quer contar com os fiéis dessa terra. Vamos caminhar juntos nisso? Deixa eu te pedir uma coisa. Eu queria sentar na sua frente agora, olhar nos seus olhos, mas não vai dar para fazer isso com todo mundo. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Minha irmã, meu irmão, como seu irmão em Cristo, por favor, não ande sozinho. Isso não vai te fazer bem. Não é por mim, não é minha opinião. É pela palavra. É pela palavra. Não toca seu namoro sozinho, não. Essa ideia não tem que dar satisfação da minha vida. Vai ver quem declarou essas palavras. Vai ver como está a vida dessas pessoas. Olha, é só ver o fruto. Vê o resultado. Só vê o fruto. Mas olha para o fruto de quem tem humildade. Olha para o fruto de quem anda junto. Não faça só o que você quer. Tem dia que você vai para a cela sem querer mesmo. Eu tenho certeza que nem todo mundo veio. Todas as vezes que veio para o culto, veio... ainda mais no inverno. Quero ver no inverno. Vou assistir online. A gente está ali, mas agora eu vou ficar paternalizando. Eu vou colocar uma corrente na sua vida para ver se você está vindo no culto ou não. Para com isso, né, gente? O start é no outro prédio ali. Eles precisam de alguém que os traga. Eu estou falando com adultos aqui. Ou a gente entende o nosso papel, amados, ou a gente vai ter fracassado em passar o bastão para a próxima geração. Nós precisamos avançar. E cada um está num nível. Tem um que está no nível 10, outro no 8, outro no 1,5. Não tem problema. Eu não estou perguntando em que nível você está. A minha pergunta é para onde você está olhando. Qual é a sua direção? Para onde você quer ir? Eu estou combinando com você, dizendo, vamos olhar para este cenário. Uma igreja que ama discipular e ser discipulada. Quem entrar entre nós vai falar, essa é uma igreja que eu sinto a presença do Senhor. Não é só porque os louvores são bonitos, e são mesmo, são inspiradores, tudo isso é maravilhoso. Mas é porque eu vejo como eles se amam. Como eles aprenderam a se perdoar, como eles aprenderam a andar um com o outro. Eu sonho com essa igreja. E eu creio que as sementes poderosas já estão entre nós. Você recebe essa palavra nessa manhã?